Aleluia, glória a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Estamos aí na correria desses dias de festa mundial. Hoje é dia 28 de dezembro de 2015 e mais uma vez a gente está tendo essa oportunidade de estarmos aqui juntos a estudar a palavra de Deus. Essa é a nossa base. Essa é o nosso foco, a nossa referência, a palavra de Deus. Se não for através dela, tudo que vem extra é duvidoso. Amém? Amados, eu quero entrar direto no assunto com os irmãos, porque eu tenho muita coisa que eu quero estudar aqui hoje, eu não sei se eu vou dar conta, mas a gente vai de acordo com o desenvolver do tempo aqui, vamos ver até onde Deus nos permite. E eu quero ler com vocês o capítulo 31 do livro de Ezequiel, o capítulo 31. Não, o capítulo 31 todo a gente consegue falar sobre ele hoje. Por quê? Por quê? Porque a Bíblia, ela é a nossa fonte de referência para os dias em que nós vivemos neste mundo. A gente pode ouvir profecia da boca de seres humanos. Eu tive um sonho, eu tive uma visão, eu tive um sonho, eu tive uma visão. É o que mais está acontecendo. Eu estava até conversando isso com um irmão agora, quando ele comentou, né? Eu não acredito mais nos sonhos e visões que a gente vê aí pela internet afora, porque todos que estão sendo aí colocados, nenhum até agora se cumpriu. Nenhum praticamente se cumpriu. E realmente é verdade. A gente está vivendo dias em que eu me lembro de uma história. Eu acredito que quem está aqui comigo conhece essa história. Tinha um menino, um garotinho, devia ter seus 6, 7 anos, na roça, morava na roça. E todo dia de manhã ele ia brincar na roça, né? Junto com o pai, com a mãe. Todo mundo ia trabalhar, né, na roça. A mãe ia pegar leite da vaca, o pai ia arar a terra, os tios. Então eles ficavam o dia inteiro na roça, trabalhando, mexendo ali. E ele ia. E chegava um certo momento ali do dia, ele corria para um cantinho ali atrás de uma árvore e começava: ajuda! Ajuda! A cobra me pegou! Ajuda, ajuda! E todo mundo que eu via largava tudo que estava fazendo, desesperado, saía correndo para ver o que está acontecendo. Essa cobra tá pegando menino, a cobra tá pegando menino, vamos lá. Chegava lá, o menino tá até rolando no chão de tanto rir, porque pregou, né, colocou um bruto jogo, né, zoou com a cara de todo mundo. Todo mundo voltava frustrado pro seu trabalho, dava uma xingada no menino: faz isso não, menino, não brinca com essas coisas sérias não. Passava, no dia seguinte de novo: socorro, ajuda, a cobra, todo mundo de novo, porque pensava que o menino, né, realmente estava sendo atacado por uma cobra. Chegava lá o menino de novo, pegando todo mundo, rindo da cara de todo mundo, brincando, caçoando. Isso aconteceu umas 3 vezes, 4 vezes, e até que chegou um momento que um belo dia esse menino foi para fazer, né, o dia dele, como ele fazia sempre, e uma cobra vem e pega ele de verdade. Uma cobra gigante, uma jiboia, enrolou em torno dele. E ele começou a gritar desesperado: socorro, a cobra. O povo ouviu. Todo mundo lembrou dos dias de brincadeira, sempre a mesma brincadeira. Agora a gente não acredita mais que ele sempre brincou com isso. Ninguém levou a sério. E ele gritou até que ficou em silêncio, porque morreu sufocado, a cobra comeu ele. Mais tarde foram procurar, porque o menino não aparecia. Quando foram ver, a cobra estava lá, né, gigante, tinha comido o menino. Enfim, meus irmãos, por que eu tô contando essa história? Ela tá vindo muito na minha cabeça nesses últimos dias. Hoje a gente vê os atalaias. E quando eu falo atalaia, meu amado, minha amada, quando eu falo atalaia, eu estou me referindo àqueles que pregam em cima da palavra de Deus, dizendo que os dias são maus, que Jesus está voltando, são tempos difíceis. Quando eu falo de atalaia, eu falo desses, amém? Não estamos falando só aqui no caso de sonho. Eu não duvido, eu levo em consideração tudo que eu escuto, mas, amado e amadas, eu prefiro ficar na minha base da palavra de Deus, amém?
Então, meus amados, eu quero ler, falei que eu vou ler o capítulo 31, mas eu quero puxar primeiro o capítulo 33, que eu acho que a urgência, ela começa pelo capítulo 33 de Ezequiel. Depois a gente vai trabalhar também o capítulo 31, que é muito importante, mas eu acho que nesse momento vale a pena focar aí no capítulo 33, que é intitulado O Dever do Verdadeiro Atalaia. Começa assim: Veio a mim, Ezequiel, né? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier então a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Quer dizer, o povo, né? Ele está falando: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando Deus fizer vir a espada, fizer vir o juízo sobre uma terra, ou sobre a terra, e então o povo daquela terra pega uma pessoa, né, dos seus limites e o toma por atalaia. O atalaia é um tipo de soldado. O atalaia, pelo que eu aprendi, o atalaia pode ser comparado a um soldado. O que o soldado faz? O vigia, ele fica na torre de vigilância, observando o que está acontecendo. Então ele vê as coisas erradas, então ele vai e adverte. Então a Bíblia fala: esse atalaia, né, ele vê que a espada vai vir sobre aquela terra, que o juízo vai vir sobre aquela terra. Então ele vai e faz o quê? Ele toca a trombeta, porque naquela época as coisas eram anunciadas por meio do instrumento chamado trombeta. Tinham os toques da trombeta, e cada vez que um toque era soado, o povo já conhecia o significado daquele toque. Hoje a gente não toca a trombeta, instrumento musical propriamente dito, mas hoje nós anunciamos através da palavra de Deus, e é também no mundo espiritual tocar a trombeta. Então diz que quando aquele atalaia tocasse a trombeta, avisasse o povo, aí aquele povo ouvisse a mensagem, ouvisse o som da trombeta, não se desse por avisado. Quer dizer, isso que foi falado para mim não vale nada. Isso que foi falado para mim é só mais uma conversa no meio de tantas. Tem tantos anos que tal coisa está sendo dita e até hoje nada aconteceu. Então não me dou por avisado, não me interessa isso que foi pregado. Então o pastor no púlpito de uma igreja prega a santidade e ele diz: olha, você precisa ser santo. Se você que está aqui dentro dessa igreja está vivendo roubo, está roubando, está embrulhando, está mentindo, está matando, está adulterando, largue em nome de Jesus esse pecado. E a pessoa que está dentro da igreja, se der por avisado, mas não levar em consideração, vier o juízo, a espada sobre aquela pessoa, aí a Bíblia diz: isso não vale só para um povo inteiro, isso vale inclusive para conselhos particulares, pessoais. Às vezes tem uma pessoa que você conhece que está vivendo em pecado e você já alertou essa pessoa: olha, isso que você está fazendo está errado. E a Bíblia fala no Novo Testamento, entre os irmãos, que nós precisamos advertir uns aos outros, admoestar o nosso irmão. É quando você vê que alguém está fazendo errado, então você vai e admoesta, quer dizer, você adverte, você chama atenção, você procura dar o caminho justo. Olha, você está fazendo isso, está errado, você tem que fazer assim. Se aquela pessoa, ou no caso aqui de Ezequiel, aquele povo, ele não se der por avisado, quer dizer, como se ninguém tivesse falado nada, a Bíblia diz: e vier então a espada e o abater, o seu sangue será sobre a cabeça dele, mas não do atalaia, não do atalaia. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Eu, particularmente, tenho visto testemunho de muitos irmãos que têm falado: olha, eu aprendi na palavra de Deus que tal comportamento meu está errado e eu vou mudar a minha vida.
Às vezes, através de uma mensagem de um pastor, de um pregador, de alguma coisa que eles escutam, eles, olha, eu recebi essa mensagem do Senhor através da vida do irmão, da irmã, e eu entendi o quanto que eu estou errado. Então eu vou decidir cortar o pecado da minha vida. A Bíblia diz que esse salvará sua alma, sua vida. Porque, vamos continuar aqui, olha o que esse capítulo fala. Desculpa que eu tô com a garganta um pouco irritada essa manhã. Mas se o atalaia vir que vem a espada, quer dizer, ele sabe que o juízo está vindo. E aqui nós estamos falando a nível de nação, a nível de povo, a nível de terra, ok? Então, se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, quer dizer, ficar calado, vou falar nada não. Não vou falar nada, porque senão a minha igreja vai ficar vazia, senão o povo não vai querer vir mais. Os membros da minha igreja, eles querem ouvir a falar de prosperidade, de santidade, mas sempre com água e açúcar. Ontem mesmo eu fui ao culto. Meus irmãos, e é assim, tem vezes que eu volto com o coração recheado de joia, mas tem vezes que eu volto assim, cansada, sabe? É como se eu tivesse ficado sentada 1 hora num banco de uma igreja e fiquei cansada de estar ali, na mesma posição, sentindo frio, porque agora a gente está no inverno, o pastor falando, e eu nem lembro o que é. Olha, para vocês terem uma ideia, no culto que eu fui ontem, eu nem lembro do que o pastor falou. Eu não me lembro. Eu tô fazendo força aqui. Ele falou dos milagres de Jesus. Mas a essência, a mensagem que ele queria levar ao coração dos irmãos, qual que foi? Eu não me lembro. E ainda consigo dizer para vocês, já ouvi pregação aí de 5, 6 anos atrás de outros pastores que eu me lembro. Quando o pastor Hernani Santos, por exemplo, pregou da volta de Jesus, eu me lembro a mensagem. Quando eu ouvi, por exemplo, a mensagem do Paulo Júnior, cuidado com esse pecadinho, eu me lembro. Quer dizer, tem mensagens e mensagens. Se vem do trono de Deus, você lembra. Se não vem do trono de Deus, é simplesmente um tempo que você ficou ali a escutar, água com açúcar. Então a Bíblia, eu fiquei ontem pensando muito a respeito do pastor dessa igreja que eu tenho ido aqui na Itália. Por causa dos meus filhos, por causa do marido, vamos na igreja? Então vamos. Tem 9 anos que eu vou nessa igreja, vou como visitante. Nunca peguei um compromisso sério ali dentro, de estar ali acirradamente como membro. Mas sou considerada quase que como membro, porque quando a gente some um tempo, eles começam, né? Onde é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem? Mas voltei vazia. Eu posso dizer vazia no sentido... Aquela palavra que foi dada ali, ela não marcou meu coração. Ela não ficou impregnada no meu coração. Já há 15 dias atrás, o mesmo pastor pregou uma palavra sobre a árvore da vida. E aquela palavra ficou pregada no meu coração. Então depende, tem dia que é água com açúcar, tem dia que é uma água mais amarga, digamos assim, que desce com mais seriedade, né? Então, a gente vê isso tudo são atalaias. Porque depois isso me levou a pensar nos membros da igreja que eu vou. Tem muita gente ali que realmente você vê o compromisso de vida com Deus, a seriedade. Eles não falam do arrebatamento, mas eles estão esperando Jesus. E o modo deles falar, o modo deles orar, o modo deles se expressar, você vê claramente, estão prontos. Se Jesus voltar, ele sobe. Mas em contrapartida, eu vejo outros ali dentro que estão levando a vida de cristão religiosamente. Já contei e repito essa história. O senhor que toca a bateria é um senhor, ele tem uma clínica de fisioterapia, para todo tipo de problemas, né? Então, tudo relacionado à fisioterapia. Ele tem uma clínica muito bonita, ele acabou de inaugurar esse ano essa clínica. E eu fui nessa clínica porque lá tem uma piscina e eu precisei fazer uns dias um pouco de hidroginástica para melhorar um pouco dores no corpo. E quando eu desci as escadas... E ele é crente, todo mundo que vai na clínica sabe que ele é crente, a mulher é crente, a filha é crente, o genro é crente, são todos cristãos. Quando eu cheguei lá na primeira vez, eu desci a escadaria, porque a piscina fica na parte térrea do prédio, tinha uma estatuinha de Buda. Uma estatuinha de Buda em cima da mesa. Quer dizer, a primeira coisa que você vê na recepçãozinha que tem ali antes da sala da piscina é uma estatuinha de Buda. Quando eu vi aquela estátua de Buda... E aí vi aquela estatuinha. Eu já me escandalizei, porque o dono daquele prédio é um homem cristão que diz que tem Deus como único Senhor da sua vida. E todo mundo que vai naquela clínica sabe que ele é cristão, evangélico, crê na Bíblia. Aí você encontra a estatuinha do Buda.
Aí, caminhando por um lado assim do corredor, tinha um. Você já viu aqueles brinquedinhos de quebra-cabeça que a criançada tem que ficar montando puzzle, né? Tinha um na parede, quando eu bati o olho, uma serpente como um dragão de 7 cabeças atacando um rapaz. Seria, acho que é o Hércules, não sei. E ele com a estátua, com a espada na mão, matando aquele dragão querendo comê-lo, enfim, uma coisa do inferno. E vi também numa salinha onde tem terapia ocupacional com crianças, vários brinquedinhos, todo tipo de brinquedinho. Tinha uma estatuazinha de Bob Marley com uma maconha, fumando maconha. Eu fiquei escandalizada. E o pastor, ele conhece aquela clínica, porque quando foi inaugurada, ele fez uma festa. E o pastor foi naquela clínica, ele viu todos os ambientes, ele viu tudo aquilo. E sabe, chega no domingo, não prega contra idolatria, não prega contra as abominações, né? Porque toda vez que a gente, como cristão, usa de coisas abomináveis, a gente está abominando, afrontando a Deus. Eu, na minha casa, eu não permito uma imagem, não permito uma escultura. Meus meninos, graças a Deus, os brinquedos deles é tudo carrinho, pista, Lego, sabe? Não tem bonequinho da Marvel. Eu não sei, eu não posso dizer muito aqui sobre isso, mas a casa é minha. Se você entra na minha casa, você não vai encontrar algo que dá legalidade para o inferno, algo que louve o inferno de um modo geral. Então eu fiquei escandalizado, falei, meu Deus, esse povo aqui, será que esse povo está pronto para ir para o arrebatamento? As irmãs da igreja, será que essas moças lindas, elas estão prontas para subir? Porque quando toca no assunto arrebatamento, ninguém leva em consideração. Tem um senhor que, quando o pastor não prega, ele tem outros empenhos, é ele que assume o culto e prega. E ele mora na mesma cidade que eu aqui, a gente mora numa cidadezinha vizinha, 10 minutos de carro. Então eu virei para esse senhor um dia, eu tive a oportunidade, falei, ô meu irmão, mas você acredita que Jesus está voltando? Que nós estamos para ser arrebatados? Ele virou para mim e falou, não, ainda vai demorar muito para Jesus voltar, não tá por agora não. Jesus ainda vai demorar. Eu falei, mas tem os sinais, a gente tá vendo aí os sinais para todos os lados, as guerras, não sei o quê. Não, sempre teve isso, não é assim não. Sabe, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, meu Senhor Jesus, é o pastor que ele tem a obrigação de alertar o povo. Eu vi um sonho de um irmãozinho falando que sonhou com arrebatamento, não sei o que, ok, mas todo mundo sonha. Mas é ao menos um atalaia que está gritando, Jesus está voltando, eu sonhei com arrebatamento. Por que não levar em consideração as advertências? Então a Bíblia fala sobre isso. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier, nesse caso, e abater uma vida dentre deles, quer dizer, o atalaia está vendo que vai vir um juízo numa determinada zona, região do planeta. Deus avisou para ele. Ele, por fé, vai lá e anuncia, olha, o juiz está vindo. Mas se ele ficou com medo e não anuncia, e vem o juiz e mata, ainda que seja uma só pessoa do meio de todos aqueles, a Bíblia fala, este foi abatido na sua iniquidade. Porque todo mundo está em pecado. Se vem juiz é porque tem pecado naquela terra. Mas o seu sangue derramarei sobre o atalaia. Então Deus, ele diz, se você foi alertado de algo que está para acontecer e não falou, o sangue daquele que pereceu no seu pecado e na sua iniquidade vai ser cobrado da sua mão, porque você não alertou. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia. É Deus que constitui os seus atalaias e os capacita e os enche e impulsiona. Glória a Deus. Por atalaia sobre a casa de Israel, no caso aqui Ezequiel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti, atalaia. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que ele
para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, é o que mais acontece, ele então morrerá na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. É sim, porque ficar calado é o mesmo que cometer assassinato. É o mesmo que cometer assassinato. Se você vê um caso, você recebeu algo de Deus, ou você vê na palavra de Deus uma mensagem que adverte, e você fica calado, aquela pessoa vai morrer na iniquidade, porque ela não teve a chance de se converter. É o caso da história de Jonas. Jonas, ele foi engolido por um peixe, depois Deus fez com que aquele peixe descarregasse Jonas ali na ilha, né, no litoral da cidade que ele tinha que ir, no caso ali a cidade de Nínive, e ele cruzou a cidade advertindo como um atalaia. E ali Deus não trouxe juízo, porque o povo se arrependeu, mas aquele povo morresse, porque Jonas não falou, porque ele podia ter batido o pé e não ter falado, a cidade inteira ia ser cobrada de Jonas. O sangue daquele povo ia ser cobrado tudo de Jonas. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós. Assim falais vós. A casa de Israel estava falando assim. Visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Como se diz, né? Já que o meu pecado tá demais e eu tô morrendo nele, então como que eu vou viver? Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que a vez de morrer, ó casa de Israel? Basicamente, o atalaia, quando ele abre a boca para falar, ele não quer só advertir que o juiz está vindo, porque o juiz vai vir, é iminente, vai acontecer, o pecado está aí, tem os ímpios. Mas Deus, ele fala para o justo, Deus, ele fala para aquele que vai ouvir a palavra. É a chance que Deus nos dá mais uma vez. É a misericórdia de Deus em cima de um povo. É quando o atalaia abre a boca e ele clama aos quatro ventos. Porque quem ouve, converte. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, porque a Bíblia diz que Deus é bom, Deus é amor. Então Deus que é bom, que é amor, ele não pode ficar alegre porque o ímpio morreu. Mas o desejo do coração de Deus é que o ímpio ouça o clamor do Senhor através do atalaia e se converta dos seus maus caminhos. Quer dizer, toda essa conversa que a gente está vivendo nesse canal os últimos dias antes do fim até hoje, são já 2 anos que esse canal está no ar, se resume em se converta dos seus maus caminhos. Se converta dos seus maus caminhos porque Jesus está voltando. Essa é a base. Esse é o foco que Deus quer deixar para nós nesse canal. Qualquer vídeo que você escutar aqui nesse canal, você vai entender a mensagem. Eu preciso sair fora do meu pecado. Eu preciso consertar minha vida com Deus. Não tem mais tempo. Se eu continuar assim, eu perecerei. E perecerá realmente. Meus amados, tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo, olha só, porque tem gente que acha que gente que converteu vai pro céu. Sabe, um pecadinho não faz mal a ninguém. Olha o que Deus fala aqui claramente. Dize, pois, a justiça do justo, quer dizer, a pessoa é justa e faz a justiça, não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Então vamos um exemplo bem prático aqui. Eu sou Ana Paula. Eu estou trabalhando aqui nesse canal, eu aqui na minha casa, eu acho que já deu para entender os irmãos que ouvem, né, as coisas que eu falo, dá para entender bem o quadro da minha vida. E eu termino de fazer os vídeos, eu fico sempre com a mentalidade em Deus, eu tô sempre procurando ouvir algo de Deus. Se eu não tô ouvindo alguma coisa, eu lendo a Bíblia. Perdão, irmãos, me tocou a campainha aqui, perdi o fio da meada, mas voltando a dizer. Então, todo dia eu procuro meus irmãos, igual hoje de manhã, meus filhos levantaram cedo. Eles levantaram 7h30 e começaram a fazer bagunça em casa já, fazendo confusão. Eu já peguei e fui a correr hoje dentro de casa, hoje de manhã.
Os dois vai arrumar as camas súbito. Eles arrumaram as camas, guardaram, porque eles têm essa mania. Eles vão pegando brinquedo, jogando no chão, né? E vão brincando um pouquinho, aí pula para outro jogo, pula para outro. Quando se assusta, a casa não se entende. E eu fui advertindo eles e xinguei e tal, e botei ordem no galinheiro, vamos dizer assim. E falo mesmo, eu falo igual ontem. Meu menino pequenininho tava brincando com a prima, e a prima é muito chata. Você toca nos brinquedos dela, é meu, que não sei o que, né? E não deixa meu menino brincar. Mas quando ela vem aqui, ela brinca com os brinquedinhos do menino. E ontem começou. Ela trouxe um brinquedinho dela, meu menino pegou um brinquedo. É meu. Eu falei, pá, peraí. Aqui não funciona assim, não. E o meu menino já começou a quebrar o pau com ela também. Toda vez que eu vou brincar na casa dela, ela não deixa eu brincar, não sei o que. Eu virei e falei, olha, Jesus não gosta disso não, Alessandro. Você é um menino que ama Jesus, ou não ama? E ela escutando, a menina escutando. Você não é um menino que ama Jesus? Sim. Eu falei, então, Jesus não gosta disso não. Se ela não te deixa você brincar com os brinquedinhos dela, você não pode fazer a mesma coisa, que Jesus chora. E ali eu preguei pro menino de 5 anos. E eu falei com ela. Eu falei, mas você quer bem a Jesus? Aí ela falou, sim. Eu falei, então você não pode fazer isso. Você não pode querer brincar com os brinquedos do Alessandro e ele não pode pegar nos seus brinquedinhos. Porque isso não é querer bem a Jesus. Aí acabou no final da conversa que os dois começaram a brincar junto, acabou a briga. Então a minha vida é essa, sabe? Procuro vigiar, procuro estar sempre atenta, né? Graças a Deus, Deus tem me mantido ocupada também com outras coisas aí, tem irmãos, né, que eu tenho conversado muito e tal. Então gira daqui, gira dali, a gente está sempre empenhado no reino de Deus. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Então, mas imagina que eu dou uma de doida, que eu acho que nesse caso, no meu caso, seria literalmente dar uma de doida e me põe a ver porcaria na televisão. Ah, tô com saudade de ver um belo filme de terror daquele bem pesado, demoníaco mesmo. Liga a televisão, eu tenho, posso escolher o filme que eu quiser. Devo ter uns 30, 40 filmes de terror pesado. Tanto filme novo, eu nunca assisti nenhum. Me põe a assistir televisão, instiga o marido. Ah, hoje vamos ver um filme de terror, vamos ver junto, vamos. Ele aceita. Quer dizer, isso é perversidade no meu coração. Isso é querer brincar com fogo. Imagina que nessa brincadeira acontece um desastre, eu morro ali, naquele momento. Meus irmãos, a Bíblia fala, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade. Quer dizer, olha só para você ver, se eu sou justa e cometo uma perversão, Deus não vai se lembrar da minha justiça, mas ele vai ver a minha perversão e aquilo ali vai ser a minha punição. Mas se o perverso que viveu uma vida inteira cometendo perversidade, de repente se converte e pratica a justiça, Deus não se lembrará do seu tempo de perversidade, mas vai lembrar da justiça que ele está cometendo no último momento. Então, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças. Porque é brincar com fogo, meu irmão. Nós, vamos dizer pela fé, nós que somos justos, dizendo pela fé, tá? Nós que somos justos não podemos confiar na nossa justiça. E por causa disso pecar, achando que é igual dinheiro no banco. Você juntou dinheiro no banco, aí de repente você cismou que quer gastar um pouquinho, tanto você tem dinheiro no banco, você está seguro, você vai e gasta. É como se Deus ele não leva em consideração, porque é um coração rebelde. O justo, quando se coloca a pecar, afrontar a Deus, ele está tendo pecado de rebelião. Ele está querendo brincar com fogo. Ah, eu posso, eu sempre fui justo. Deus não vai levar em consideração esse pecado, mas ele vai levar em consideração a minha vida justa. E a Bíblia diz que não. Confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças. Deus não vai lembrar do tempo bom. Ele vai lembrar da rebeldia daquele momento. Mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Ele morre na sua iniquidade que pratica. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo à justiça, e resistir esse perverso, o penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá e não morrerá.
Quer dizer, o passado, meus irmãos, é passado. Se eu fiz um passado de justiça, mas eu vivi na injustiça no meu último momento, Deus não vai lembrar da minha injustiça, da minha justiça. Mas o perverso também. Pode ser a pessoa mais iníqua da terra. Mas se essa pessoa se converte, Deus joga no mar do esquecimento. E ele leva em consideração o presente. Porque Deus é assim. Deus, ele vive de um coração vivo. O nosso coração diante de Deus, ele tem que estar vivo constantemente. Deus leva em consideração isso. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. É o que nós estamos ouvindo aí hoje. Tem muitos dizendo aí hoje que Deus não é justo. Eu ouvi esses dias o Papa dizendo que Deus fracassou na cruz. Deus fracassou na cruz. Se vocês procurarem isso aí no YouTube, vocês vão achar. O Papa falou, ele tirou um rosário, diz que aquilo ali é a força dele de todo dia, ele reza o rosário, que é aquele terço, para quem não conhece, e depois ele tirou uma caixinha que diz que é o Via Crucis, né, que lembra as passagens que Cristo caminhou para ir para a cruz. Depois ele falou, esse aqui é o fracasso de Deus. Aí ele tentou enrolar, falando que é o fracasso de Jesus, né? Porque morreu, Jesus homem, então morreu mesmo. Quer dizer, ele simplesmente não levou em consideração que Jesus ressuscitou depois de 3 dias. Então ele começou a complicar a vida. Então, olha só, todavia os filhos do teu povo, e aqui não é que Papa é filho de Deus, não. Ele é criatura. E tem blasfemado contra Deus à torta e à direita. Mas a gente vê pastores, eu vi o Edir Macedo falando que o milagre que Jesus fez em transformar água em vinho foi estúpido. Foi estúpido. Foi um milagre estúpido. Quer dizer, um ser humano falando que o que o Criador fez foi estúpido. Então é fácil falar que Deus ele não está certo e que eles é que estão certos. Mas a Bíblia fala, olha, todavia os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o perverso da sua perversidade, fazendo juízo e justiça, por isso mesmo viverá. Todavia vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor, mas eu, Deus, vos julgarei cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Atualmente, igual falei, o próprio Papa diz que Jesus fracassou na cruz. É fácil botar o dedo em Deus, falar que a culpa é de Deus, falar que o mundo tá essa desgraça porque Deus não tá fazendo nada, que Deus tá de braço cruzado, tem criancinha inocente morrendo, por que Deus não interfere? Que Deus é esse que deixa o povo morrer desse jeito, com essas guerras, com essas fomes, doenças, peste, pobreza? Mas ninguém bota o olho em si próprio e fala, mas eu como estou vivendo? O que eu estou fazendo da minha vida? Isso ninguém faz. Então, meus amados, eu aconselho os irmãos a ler de novo o capítulo 33 de Ezequiel, do versículo 1 até o versículo 20. Até o versículo 20, porque realmente é importante. Então, meus irmãos, é isso que eu queria dizer hoje. Peço perdão às interrupções que eu tive nesse áudio, filho em casa, campainha tocando. Realmente é um pouco tenso. Eu gostaria de falar mais coisas e tenho mais o que dizer, mas nesse momento eu fico por aqui com esse assunto. Depois eu ainda quero, se Deus me permitir, falar com vocês o capítulo 31 de Ezequiel. O título é O Destino do Egito. É um capítulo muito poderoso, é um capítulo muito forte e ele mostra claramente o que nós também estamos passando no dia de hoje. O capítulo 31 de Ezequiel, ele fala o espelho daquilo que nós estamos vivendo hoje. Mas, pelo momento, deixei aqui esse assunto sobre o dever do verdadeiro atalaia. Resumindo, se você vê que um povo está perecendo na injustiça e Deus de algum modo te manda alertar e pedir ao povo que se justifique, que se santifique, que acerte a sua vida, e esse povo não levar em consideração seu aviso,
O sangue deles não vai cair sobre você, porque você fez a sua parte, você admoestou o povo. Mas, se você alertou como atalaia e alguém ouviu e se converteu dos seus maus caminhos, Deus vai salvar aquela pessoa. Porém, se Deus te fala que tem uma coisa errada e você, por um motivo particular, seu vergonha, medo, não sei, timidez, não avisa, e aquele povo, um deles perece que seja, a Bíblia diz que o sangue daquela pessoa vai ser cobrado de você. Eu acredito que nós estamos falando aí de inferno para todo mundo, porque você acaba sendo um assassino. A Bíblia diz que o covarde não entrará no reino de Deus. O que é ser covarde? É ter vergonha de falar o que precisa ser falado, é ter vergonha de fazer o que precisa ser feito. E é ser assassino, porque você tá vendo que uma pessoa tá indo pro inferno e você nem tentou fazer algo para mudar a realidade dela. Você nem falou, você não abriu a boca por covardia, por medo, e aquela pessoa morreu. Então você também é cúmplice e assassino daquela pessoa. E a Bíblia diz que Deus vai cobrar de você. Então eu acredito aqui, no meu modo pessoal de pensar, que aquele que se chama atalaia, que não adverte o povo e o povo perece, o sangue dele vai ser cobrado da sua mão. E eu me lembro de uma passagem no Velho Testamento que diz sangue por sangue, né? Deus falando lá nos 10 mandamentos alguma coisa, se alguém matou, ele também vai ser morto. Então tem, por exemplo, se um homem, né, pegou uma mulher grávida, bateu nela e ela perdeu a criança, aí disse, a morte daquela criança vai ser cobrada em pena naquela época pela morte do assassino, sangue por sangue. Se a criança só se teve um dano, né, nasceu doente, a mulher machucou um pouco e tal, aí ele não morreria. Ele teria que pagar de acordo com a perda, com os danos. Isso aqui está no Velho Testamento. Então Deus é muito claro. Se você é assassino porque você vê alguém praticando iniquidade e fica calado, o sangue daquela pessoa vai cair sobre você e provavelmente você vai, como covarde, para o inferno também. Porque é assim que a Bíblia fala ao pé da letra. Eu não consigo entender qual tipo de pena ou como que Deus poderia cobrar das mãos de um covarde ou de um assassino, ainda que pareça que não é, mas é por causa do efeito final da ação que ele não praticou, que foi morte para alguém. Como que ele cobraria aquilo? Como que ele iria punir? Ele vai tirar galardão de você? Não, penso. Penso que a coisa é muito pior do que isso. E a Bíblia fala, se você a vida inteira praticou a justiça e confiando na sua justiça num momento qualquer você pratica iniquidade, Deus não leva em consideração o teu tempo de justiça, mas ele vai lembrar aquele momento da iniquidade e você vai morrer nela e vai ser punido. Mas o injusto que praticou iniquidade a vida inteira, de repente se converte e pratica a justiça, Deus não vai lembrar da maldade que ele praticou a vida inteira, mas vai lembrar da justiça que ele praticou no último momento. E morreu na justiça. E Deus não tem prazer com a morte do ímpio. O capítulo 33 desses versículos do 1 ao 20 que eu li, é um modo de Deus explicar para nós que ele não gosta de ver o ímpio perecer. E por causa disso ele levanta os seus atalaias para praticarem o evangelho. Amém? Meus irmãos, é o que eu tinha para dizer. Tá? Espero poder gravar uma outra mensagem ainda esses dias, né? Não sei quando, mas que o Senhor possa estar abençoando a cada um de nós, nos dando coragem, discernimento, entendimento, para que nós possamos realmente abrir a boca quando necessário. Às vezes a gente abrindo a boca vai ficar um pouquinho vermelho de vergonha ali naquela hora, mas às vezes aquele ato vai salvar a vida de uma pessoa. Amém? Interceda, viva em testemunho do Senhor. Às vezes você não pode falar, porque a pessoa não vai ouvir, mas o seu modo de viver testemunha aquilo que você é, aquilo que você ama, aquele que você ama. Amém? Principalmente dentro da nossa família, a gente às vezes não pode mais falar, porque ninguém te escuta e acaba dando briga. Então você vive em santidade, você vive praticando a sua fé em Cristo, e isso também é testemunho. Ore ao Senhor todos os dias, peça a Deus, fala, Deus, mostra para mim o que eu tenho que fazer, com quem que eu tenho que falar, quem que eu preciso alertar, dá-me discernimento, dá-me direção das coisas que eu preciso fazer. E você vai ter certeza, meu querido, minha querida, que o Senhor vai, na sua fidelidade, te mostrar o que você precisa fazer. E assim, meu amado, minha amada, eu vos deixo a santa paz do Senhor.
e a santa sabedoria também, para poder falar na hora certa. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Amém, amém e amém.